você existe, ninguém diz eu não existo. Não é? E se disser, você sai correndo, é lógico. Então, ninguém diz para você eu não existo. Mas nem sempre a gente pensa na lógica da existência e no fato de que a existência é um dado. A existência, existir, é mais profundo do que estar vivo ou estar morto. O Caetano Veloso tinha aquela letra dele, né? Existimos, a que será que se destina? E o que incomoda o Caetano, incomoda todo mundo. A gente existe para algum propósito, a gente existe com algum objetivo, a gente existe para uma determinada função, para um determinado movimento, a gente existe para quê? Mas nem sempre a gente se dá conta de que quando a gente faz essa pergunta, como o Caetano faz, a que será que se destina, a gente está dizendo que existir só não basta. E por que existir só não basta? Olha as circunstâncias, não, olha o seu amor. O número de ateus no país ele é um número bastante baixo. A gente, por conta da nossa colonização e do modo que os processos de colonização do Brasil se deram, a gente é uma população religiosa. Então, a fé, para além da espiritualidade de cada um acredita, ela é constitucional da sociedade. Então, a formação social brasileira e os traços culturais brasileiros passam pela expressão das religiosidades. A esquerda, com uma leitura equivocada da fala atribuída com Marx de que a religião é o ópio do povo, condenou a religião, como se a religião não fosse um dado. 95% da humanidade é religioso, isso é um dado. Você vai erradicar isso como? Com a revolução cultural do Mao Tse-tung? Eu acho que o que me diferencia da maioria da população é que eu assumo um papel que a minha vida pública é diretamente ligada com a minha religião. Porque se a gente for pensar como é ser cristão, mãe, feminista e acadêmica, a maioria porque 83% da população é cristã. Então, eu não acredito que todos os acadêmicos sejam oriundos desses mesmos 17% que não são cristãos, né? De onde eu vim, porque eu estou aqui, para onde eu vou, são perguntas universais, transculturais. E essa é uma pergunta do ser humano desde sempre. As confissões de fé tentam responder isso, principalmente porque os seres humanos teimam no pensamento de que não é possível que essas coisas sejam todas por acaso e absolutamente em vão. Se por um lado a igreja é opressora, por outro lado a igreja humaniza as pessoas. Então, por exemplo, o meu gosto pela leitura, que despertou em mim a vontade de ser acadêmica, foi despertado dentro da igreja, a partir de você ler a Bíblia, de você ir à escola dominical, porque as pessoas vão à igreja porque elas não têm lazer nos seus bairros, porque elas não têm espaço de socialização, elas não têm uma educação que não seja formal, mais diversificada. Por exemplo, a igreja que eu frequentei, ela tinha aula de Kung Fu, tinha aula de datilografia, tinha aula de Word, tinha aula de violão, tinha aula de piano, que é uma série de coisas que a escola pública não fornece. Né? Então, eu acho que foi uma criação de uma pessoa pobre que não tem acesso a um capital cultural mais elevado, mas que a igreja proporciona algum tipo de formação cultural. Né? Então, a igreja evangélica, ela é mais objetiva no tratamento disso. Ela trabalha, ela aproxima Deus das pessoas e as pessoas de Deus. Porque se você vai para a igreja romana, entre Deus e as pessoas está a instituição. A fé protestante tirou todos os intermediários. Então, o que eu acho interessante, porque fala assim, o existir, só por existir, né? Se só a existência é suficiente. Só que a gente existe, mas a gente existe com uma falta, né? Que eu acho legal, assim, que o Lata coloca isso. Que o ser humano, quando ele entra na cultura, né?
logo que nasce, uma falta se dá ali, algo se perde. Então a gente existe, mas a gente existe numa falta constante que a gente busca constantemente. É o que as escrituras chamam de queda. Eu acho muito legal que casa aí. Essa percepção do Lacan de que parece que alguma coisa é arrancada quando o sujeito chega, de fato, na linguagem cristã, significa que quando o sujeito chega, ele se dá conta de que não chegou direito. E eu não sei por que não cheguei direito. E nem sei se tinha outro jeito de chegar. E esse é o problema da queda, que é a grande mensagem das Escrituras Sagradas. A humanidade caiu e a humanidade precisa de um Redentor. A religião ela tem uma importância social grande, que é para manter as pessoas confortadas no caos. Então, quando você tem uma pessoa numa extrema situação de vulnerabilidade, a probabilidade de ela ser muito mais religiosa é muito maior. Tanto é que quando a gente vê as caracterizações dos lugares pobres do Brasil, a religião é muito presente. Então, quando você vê situações que é caracterizado socialmente na TV, situação de extrema seca, você vê o quanto o catolicismo é importante ali. O quanto que rezar para a santa pedindo chuva, o quanto de fazer novena. Então, ou seja, você vê que em situações de extrema vulnerabilidade, a religião ela supre a humanização dessas pessoas. Elas são tão desumanizadas pelo sofrimento que a religião humaniza essas pessoas. Ainda no Brasil tem uma outra peculiaridade. Curiosamente, ninguém pergunta o que é que a escravidão fez com esse país. O que significa viver uma realidade que durou 4 séculos, em que a sociedade em que você vive está dividida entre senhores e escravos. O que isso fez com a sociedade? A igreja ela é a fundante do racismo estrutural, porque ela, a partir do momento que a igreja se amalgama com a estrutura da sociedade brasileira, ela traz consigo o racismo, porque ela é construtora do discurso racista. Né? Então, para mim, ela está automaticamente vinculada com o racismo estrutural. E aí, eu já colocando a questão do racismo, o grande trunfo da escravização de pessoas via Igreja Católica foi demonizar a negritude. Então, por exemplo, quando você vai numa religião evangélica, num momento de expulsão de demônio, você nunca vai ver o cara expulsando Buda. Você vai ver o cara expulsando Exu, Zé Pilintra, Pombagira, Sete Saias. Por quê? Esse foi o trunfo da igreja para fazer com que a negritude seja ruim e que para as pessoas negras fossem aceitas na sociedade brasileira, elas quisessem se afastar da negritude. Então você liga a negritude ou as religiões de matrizes africanas ou o samba ou tudo que tem essa marcação de africanidade ao demônio. Quando o menino negro está na rua, a diferença se ele é de santo ou se ele é crente, para o policial não vai fazer diferença nenhuma. Ele vai levar o tiro do mesmo jeito. O policial não vai perguntar, você é crente ou você é da macumba? Então, quando eu falo de racismo da igreja, eu falo pelo que junta, não pelo que divide. Eu trago essas pessoas a consciência de que, eu sou preta, eu sofro na sociedade, independentemente do que a igreja fala. Então, não tem por que eu ter ódio, eu quebrar terreiro, se o meu filho vai ser morto igual o filho da mulher do terreiro. Não são poucos os que entre nós dizem, Deus tem um plano para a sua vida. Você existe porque Deus tem um plano para a sua vida. E fica todo mundo esperando o plano de Deus para a sua vida. Porque, afinal de contas, existo. Existo para quê? Existo para quê? Existo com que função? Existo com que sentido? Para entender o papel da igreja, ainda mais como uma estudante de ciências sociais aí nos anos 2000, eu entrei na graduação em 2007, foi essa vinculação da participação dos pastores na política. E, de certo modo, conforme isso foi começando aos poucos, com aquele discurso, se a gente não tiver pessoas na política, que foi dito nas igrejas, eles colocarão pessoas deles, que são contra Deus, assim. Quem são pessoas deles, né? A política não existe deles, existe sociedade, existe nós, de certo modo. E por que a igreja começa a mudar? Porque, primeiro, a igreja caiu na conversa de que a gente estava tentando evitar o comunismo. E a igreja tem ojeriza ao comunismo, não por suas ideias econômicas, não o modus operandi,
mas os princípios estão muito mais próximos da fé cristã do que, por exemplo, os princípios do capitalismo. Muito mais próximos. Diferente da ideia capitalista do egocentrismo, da acumulação. Jesus foi muito claro, não acumuleis. Nessas polaridades, os conservadores convocam a questão de Deus, e isso é coisa que sempre aconteceu desde a década de 60. Teve um dia de convocação, de oração pelo país contra a ameaça do comunismo, e foi a Igreja Batista que chamou. Então, essa figura de Deus sempre esteve muito presente nos discursos conservadores. O que acontece quando Lula ascende, ele consegue aproximar os discursos progressistas dos crentes, porque aí ele consegue ter apoio do Silas Malafaia, do Marco Feliciano, até mesmo a própria Renascer tem um texto que eu escrevi que eu falo que quando Lula assinou o dia pela Marcha de Jesus no calendário oficial do governo federal, estava lá, Renascer, Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, Batista da Lagoinha, todos lá com ele no gabinete presidencial assinando. Os protestantes, eles rompem com a ideia do direito divino ao poder, que é uma ideia sustentada pelo Vaticano. Quando Martinho Lutero afixa as 95 teses na Catedral de Wittenberg, ele está propondo o fim do direito divino ao poder. É uma mudança de cosmovisão política. Tanto é que os protestantes foram os primeiros a lutar pela ideia de Estado laico. Essa vinculação entre os progressistas e a igreja cristã, de modo geral, católico, evangélico, ela sempre existiu. É que agora a gente está num momento que essa narrativa ela tem que ser trazida à baila, tem que ser demonstrada e exposta para que se dispute uma outra narrativa maior, que é, num país onde 83% das pessoas que são cristãs, a gente não pode não se vincular a essa população. O que acontece é que a gente está num momento de tensão. E no momento de tensão, é necessário reafirmar as diferenças, né? Então, acho que é um momento político que possibilitou a visibilidade dessas pessoas que sempre foram crentes de esquerda. Houve uma grande resistência à ditadura, por exemplo, dentro da igreja protestante. Só que isso, de fato, não era evidenciado porque as resistências não se davam no âmbito da igreja. Na América Latina, no Brasil especificamente, você começa a ver gradativamente as pessoas se movimentando, dizendo, escuta, será que nós vamos conseguir fazer valer os nossos valores sem nos envolvermos em política partidária? Então, a importância é fazer uma educação política de uma sociedade para a laicidade. A sociedade brasileira não foi educada para a laicidade, ela foi educada para a religiosidade. Então, a partir do momento que você vincula diretamente Estado e religião, você faz uma vinculação perigosa, porque você está educando para a religiosidade e não para a laicidade, independentemente de você ser cristão. Porque tem pessoas que não são cristãs e são absolutamente contra a pautas que a igreja também é. Que isso tem um fundo moral, principalmente quando recaem sobre o corpo da mulher. Porque nós, progressistas, dizemos para esses irmãos e irmãs, vocês estão traindo Cristo. Vocês estão apoiando políticas violentas de segregação, de misógina, de incentivo indireto, que seja, ao feminicídio. Como que vocês podem apoiar isso? Isso é contra Cristo. E eles viram para nós e dizem, vocês estão apoiando os caras que vão nos matar. Nenhum deles vem questionar a teologia com a gente. Os americanos fizeram uma campanha intensa e imensa que quase fez a gente acreditar que o comunismo só persegue os cristãos, o que não é verdade. E não é o comunismo, é aquele regime que tem data. Está datado. Daqui a pouco muda, as ideias vão continuar. Então, de um lado é o medo que eu tenho de morrer, e do outro lado é o dever que eu tenho de proteger o meu direito à fé. E o que mantém
as pessoas dentro da igreja é porque a igreja reage sempre ao que acontece na sociedade. É isso que vai manter as pessoas lá. Então, elas, na verdade, elas não estão se explicando de acordo com a igreja, né? O que está na Bíblia. Elas estão se explicando de acordo com o que a igreja reagiu à sociedade. Então, ela não está isolada. Ela sempre está respondendo aos estímulos da sociedade. É isso que é o sucesso da igreja. E pelo fato da igreja sempre responder à sociedade, parece que ela nunca muda. Nós, inclusive, na Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, nós criamos uma apostila, estilo escola dominical, que é uma realidade evangélica, chamado A Bíblia e os Direitos Humanos. Então, eu sempre digo, não, nós ficamos do lado dos direitos humanos, que é o lado de Jesus. Jesus lutou pelos direitos da mulher pega em adultério, Jesus conclamou todo mundo ao amor, à misericórdia, à doação. Foi ele que falou, não fui eu que falei. Eu provavelmente não teria coragem de dizer isso. Eu sou questionada o tempo inteiro a respeito de você ser realmente uma pessoa que acredita em Deus, então a minha fé é colocada em xeque. Eu, particularmente, mas a maioria de nós, a gente tenta diferenciar o que é a nossa vivência da espiritualidade na nossa igreja local, onde você vai aos cultos, e a sua vivência pública. Então a gente tem que colocar a igreja numa situação de estranhamento. Não, isso não é o normal, isso é uma possibilidade de se acreditar. E eu acredito que isso só vai cair quando a gente educar as pessoas que estão dentro da igreja, porque as que estão fora já sabem disso. É um movimento voluntário de homens e mulheres que pessoalmente tomaram uma posição contra o que está aí, como evangélicos, e que se organizam como evangélicos para protestar contra isso, principalmente para denunciar que grupos como Bancada Evangélica não têm essa representação que juram ter, e que esses televangelistas não têm essa representatividade que juram ter. E que nós não os reconhecemos como tal e que nós estamos aqui disputando a narrativa do que é ser evangélico de fato. Interseccionalidade, basicamente, ela é você ler todos os marcadores sociais de diferença juntos. A minha proposta e também a minha proposta de doutorado é que você acrescente o fator religião, porque no Brasil, religião não é escolha. Vamos dizer, de modo geral, você não escolhe ser negro, você não escolhe, no meu caso, eu não escolhi ser mulher, né? E não escolhi ser pobre. E eu também não escolhi ser crente. Por isso que eu acho importante colocar a religião. Por quê? Escolha é quando as pessoas divergem entre si. Você escolhe roupa branca, eu escolho roupa amarela, outro escolhe... 83% da população não escolheu ser cristão. Então, a minha discussão da interseccionalidade dentro da igreja é que eu não posso olhar para essa população brasileira, que é 83% catolicizada, evangelicizada, né? Sem entender essas integrações, né? Eu lembro quando eu estudava filosofia, que um amigo meu perguntou, você tem algum outro curso universitário já? Eu falei, tenho teologia. E ele virou para mim e disse assim, teologia serve para quê? Aí eu dei risada e falei, pois é, eu vim aqui para descobrir onde é que nós podemos ajudar vocês. Aí ele disse, você está aqui para saber isso? Eu falei, porque tem gente que vem estudar filosofia para saber onde está a verdade. Eu vim estudar filosofia para saber por que vocês não conseguem ver a verdade. Eu vou descobrir. Aí depois que eu descobri, eu digo para que a teologia serve. Nós somos estratégicos. Porque a gente é treinado a evangelizar, a alcançar o povo. Nesse sentido, eu acho que nós conseguimos ser mais estratégicos do que a esquerda. Eu convoquei uma reunião de todos os grupos progressistas do Brasil para a gente conversar sobre isso. Passamos várias horas via virtual, conversando com gente do Brasil todo. O que nós vamos fazer? Aí a outra pergunta foi, quem mais está fazendo isso? Ninguém. A prática que as feministas cristãs fazem é a prática de uma resistência que não é uma resistência ao outro, né? Por exemplo, pessoas que resistem à igreja porque a igreja as prejudica, é que resiste no outro. E isso se coloca de uma maneira muito difícil, porque
A religião cristã ela é construída de um modo como quem se levanta contra a igreja está se levantando contra Deus. E aí é o trabalho que as feministas cristãs fazem, que é desvincular o Deus, primeiro, da instituição cristã, da igreja, e também da figura masculina branca. Então, por exemplo, se uma mulher apanhar hoje, à noite, uma mulher crente, ela não vai para a delegacia, ela vai ligar para a irmã da igreja. Ela não vai para a assistente social, ela vai ligar para alguém da igreja. Então, a igreja acaba tendo um papel de manutenção da violência, porque o Estado não fiscaliza esses casos que as mulheres são mortas porque o pastor orientou não sair de casa. Não responsabiliza esse pastor. Ele tem que ser responsabilizado porque ele está sendo o quê? Se bater numa mulher, se ameaçar uma mulher de morte é crime, esse pastor sabe, não fez nada, ele foi conivente, ele foi cúmplice de um crime. Então esse é o viés que a gente trabalha justamente, só que não dá para a gente denunciar a postura das igrejas se a gente não denunciar que o Estado se exime. Como a base social pobre do Brasil é crente ou católica, só pode vir daí a mudança, né? Então a Angela Davis tem uma fase famosa que é quando as mulheres se mexem, as mulheres se mexem, todo mundo vai junto, né? Porque é isso. E as mulheres pentecostais, elas são as mulheres negras que estão na base da sociedade brasileira. Então, o existir aqui que se destina deixa de ser uma busca por propósito e passa a ser uma busca por comunhão com aquele em quem eu existo. E a nossa fé diz que a gente não pode ficar calado diante do genocídio, que a gente não pode ficar calado diante da destruição da Amazônia, que a gente não pode ficar calado diante do assassínio das nações indígenas, dos povos originários. Só por isso, porque ninguém mais faz isso. Os jovens brasileiros já são majoritariamente evangélicos. Isso quer dizer que se os evangélicos não têm o presente, já têm o futuro. Então, se caras como eu ficarem calados, nós somos coniventes e vão apoiar o que está acontecendo dentro do nosso campo e que, na nossa opinião, trai toda a nossa fé. E os demais brasileiros? Os demais brasileiros continuam debaixo do servilismo atávico de 400 anos. Cada vez mais eu me sinto como um animal exótico numa vitrine de um zoológico. É uma curiosidade. Paciência. Agora não tem muita coisa que fazer, porque parece que já está tudo feito. Quando um cara pede a ditadura e ninguém nem vai na porta da casa dele gritar, entendeu? Amanhã um montão de gente vai escrever um montão de livros, mas provavelmente ninguém vai até a favela ver o que é que está acontecendo.